E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um podcast, nosso Pod Cristão de toda semana. Nós estamos aqui sem o meu co-host, né? O Wellington ele não pôde estar aqui presente por questões mais fortes, né? De estar podendo estar aqui, teve que resolver algumas coisas, por isso que ele não está aqui. Mas vou me apresentar, meu nome é Jonas. Sou formado em Educação Física, trabalho aí no ramo da corrida de rua, trabalho também como personal. Então, se você quer, vou fazer um merchan próprio meu, né? As meninas fizeram na lição passada um merchan para mim, mas vamos lá. Se vocês quiserem estar mudando de vida na questão física, vai te ajudar também na saúde mental, que nós vamos estar trabalhando nessa lição aqui, que está maravilhosa também. É só me procurar, a gente entra em contato, né? Nós mandamos mensagem, eu mando mensagem na verdade para vocês mandam mensagem para mim, a gente conversa, a gente negocia e a gente faz ali o melhor para que você possa começar uma atividade física. Se você não mora em Barretos, também trabalha com consultoria online, então você manda mensagem, a gente tem como mandar os treinos para você em forma de vídeo, tem como prescrever os treinos dentro do aplicativo e você pode estar tendo a disposição de estar fazendo o horário que você conseguir. E sem mais delongas, nós temos aqui duas pessoas, duas mulheres fortes, firmes. Uma já é carteirinha carimbada, já vem aqui mais vezes, né? Ela já praticamente já não passa mais pelo nervosismo, né? E aqui nós temos uma outra, que é minha prima, que ela é casada com o Tiago, meu primo, que é médico. Eles são de Barretos, naturais de Barretos, mas hoje eles moram em São Paulo. Já morou no Acre também, né, debaixo da água lá, né, porque lá mina água direto lá. Então a casa tem que ficar mais alta que a rua, senão entra água em tudo lá. Mas, brincadeiras à parte, a Mônica, ela é advogada lá em São Paulo, ela é formada, né, tem dois meninos, como é que chama? Santiago e o Miguel, esqueço o nome dos meninos, né? Mas são aí meus priminhos, né? Ela também faz parte da igreja do Brooklyn, de São Paulo. Ela é conselheira dos aventureiros. E aqui nos bastidores ela estava me dizendo que é o maior clube lá de São Paulo, né? De aventureiros, com 60 crianças. Então, assim, os aventureiros fazem grandes coisas no ministério, já começa desde criança aprendendo sobre o amor de Cristo, sobre a caminhada de Cristo. Então, se você quer conhecer os aventureiros, tanto em Barretos, São Paulo e qualquer outra cidade, é só você procurar uma igreja adventista. Como nós estamos aqui com pessoas qualificadas, nós temos também, não sei se a Mônica canta, mas às vezes não. Mas nós temos também a Carol. A Carol, ela é diretora dos Bravadores, mais uma vez, já foi quase 60 anos, voltou de novo. Não teve jeito, escolheram ela de novo. Ela tenta sair, mas o caminho dela é ser diretora do Clube dos Bravadores aqui de Barretos. Então, se você tem de 10 a 15 anos e quer participar do Clube dos Bravadores daqui de Barretos, você pode vir na Igreja do Bom Jesus, na Igreja Central, na Igreja do Paulo Prata. Do Bom Jesus, você vai encontrar a Carol, só procurar a Carol. Ela é sorridente, vai falar para você muitas coisas boas sobre os bravadores. Ela conhece tudo que você perguntar, ela vai te falar. Até porque ela está quase para ser líder já das bravadoras, né? Está ali no caminho. Tá aqui o merchan, tá bom. E também, querendo ou não, ela já é líder jovem. Então ela está envolvida ali no Ministério Jovem. Coloquei ela na minha equipe, né, no Ministério Jovem. Estamos engajados aí para a gente poder fazer um ano de 2025 ser diferente para os jovens. Em aspectos de evangelismo, de solidariedade, de missão, para que a gente possa abreviar a volta de Jesus. E apresentei, acho que bem vocês, né? Se vocês quiserem dar um oi para a galera, quiserem falar alguma coisa que eu esqueci, fique à vontade. Lembrando, gente, acabei de esquecer. Carol toca nas orquestras também, violino. Na igreja ela está começando a tocar, mas na orquestra já está indo bem já. Então, se você ainda não assistiu, ela está de férias, gente, mas ela vai voltar em fevereiro, março, sei lá, abril.
Mas assim, toca muito bem. Então, o dia que você tiver, venha na igreja do Bom Jesus conhecer que ela vai tocar muitas músicas na igreja e você vai ver como ela toca muito bem. Podem falar agora, meninas. Deixa eu só colocar vocês na câmera. Boa noite, pessoal. Respondendo a pergunta do Jonas, se eu canto só no nome. Mônica, canto, tá bom? Boa noite, prazer estar aqui mais uma vez. O merchan tá ótimo, hein, Jonas? Que isso, tá gastando. Tá gastando as palavras. E sem mais delongas, vamos aqui pedir para Carol, que é a hora primeiro, que a Carol possa orar para a gente poder iniciar a nossa lição. Vamos orar. Pai amado, Deus eterno, nós te agradecemos por todas as dádivas que o Senhor derrama em nossas vidas. Estamos aqui para aprender um pouco mais da sua palavra, do que o Senhor quer nos ensinar. Que o Senhor possa preparar nossas mentes, nos dar clareza, nos dar calma e possa estar não só conosco aqui no podcast, mas também com cada um que está acompanhando. Pedimos isso não por mérito, Senhor, mas pedimos em nome de seu Filho amado Jesus. Amém. Vamos lá, se você ainda não pegou a sua lição, ou se você não tem a sua lição, se você não tem sua lição, procure uma igreja adventista, eles podem estar indicando para vocês, ou até fazendo assinatura para vocês, é barato, você vai pagar um anual aí, um preço simbólico, e você vai ter a lição na sua casa todos os trimestres, cada 3 meses você tem a sua lição. E nós vamos falar da lição 4 hoje, e nosso tema é distorções cognitivas, que nós vamos mostrar a nossa tirinha aqui para você. Está hoje no nosso lado contrário, ó, nossa tirinha aqui. E o nosso texto-chave é Filipenses 4, 6 a 13. E você pode deixar aberto aí na sua Bíblia que você vai entender um pouco mais sobre esse contexto que nós estamos falando de Filipenses. E claro, a nossa tirinha nós temos ali, palestra, vidas desequilibradas importam. Nós queremos dizer o quê nessa tirinha? Aqui nos bastidores nós estávamos comentando, eu e a Mônica, né? Porque a Mônica quis contar a lição inteira para mim aqui hoje, mas ela falou que vai falar bastante, fica tranquilo, gente. E é isso que a gente espera dos nossos convidados, que eles falam bastante, a gente fala menos. E aqui no nosso contexto das palestras, eu até me expressei com ela na questão de que por que as vidas desequilibradas importam? Porque nós somos desequilibrados. Nós nascemos, nós temos o nosso cotidiano, por mais que nós temos um cotidiano cristão ali, nós vamos passar por um momento de desequilíbrio. Porque nós temos muita informação, e informações boas, informações ruins, nós temos amigos bons e amigos ruins, e tudo isso nos fazem pensar bastante, faz com que a gente tenha ali, às vezes, momentos de reflexão. Coisas que, às vezes, nós não estamos conseguindo fazer hoje. Porque se a gente for pegar hoje, nosso cotidiano, nós andando nas ruas, nos metrôs, nos ônibus, todo mundo está usando um fone de ouvido. A maioria. Então, a gente vive com a constância de barulho. Se nós tivermos silêncios, isso já aconteceu, já me perguntaram, Jonas, por que está esse silêncio? Eu falei assim, é bom para a gente refletir, né? Então assim, nós temos vida desequilibrada. Então a palestra sobre vidas desequilibradas, por que importam? Porque, eu expliquei para a Mônica, na caminhada de Cristo, nas suas pregações ali, no seu ministério, não vou delongar muito, senão a gente vai ficar só aqui. Mas ele procurou quem? Pessoas que estavam equilibradas, pessoas que estavam perfeitas ali, entre aspas, né? Ele procurou pessoas que estavam excluídas do mundo, pessoas que estavam em desequilíbrio emocional, e ele foi tratando elas, cuidando, e aí nós entramos num contexto também que eu me lembrei agora, se você não assistiu, assiste as nossas lições anteriores sobre Elias, um profeta, caminhava com Cristo, estava ali, tinha acabado de vencer Baal ali, demonstrando Cristo através de uma oração onde desceu o fogo do céu. E ali ele passou por um problema de depressão. Ele passou por um problema de depressão.
Então, assim, nós estamos sujeitos a ter desequilíbrio. Então, por que importa? Porque Deus se importa com você. Então, eu sou desequilibrado, Deus se importa comigo. Se você tem essa questão de desequilíbrio, Deus importa com você. E nós nos importamos com você e as pessoas também têm que se importar com a gente. E foi isso que eu tirei da tirinha. Se vocês têm alguma coisa para falar, senão a gente já vai para o nosso domingo. Alguma coisa? Não? Eu vou falar só do tema, não da tirinha em si, né? Mas o tema ali, distorções cognitivas, né? Porque a hora que eu olhei, eu falei, gente, o que é isso? E aí eu tive que ir no dicionário, né? Aí no dicionário estava assim, constância de pensamentos negativos que afetam as perspectivas acerca da realidade. Ou seja, o que é isso? São pensamentos negativos que fazem a gente interpretar a realidade de um jeito que às vezes ela não é, de um jeito negativo e não o que realmente está acontecendo, né? Então vamos para o nosso domingo. Aí nós entramos nos pensamentos tóxicos. E ali nós também no bastidores, tá, gente? A Mônica falou muito aqui, ó, ela está com vergonha agora. Mas assim, nós temos assim as distorções cognitivas, né? Que alguns especialistas eles descrevem que são prejudiciais para nós. Então nós somos os nossos pensamentos. E ali nós existimos uma questão que nós podemos pensar, que é igual a Mônica citou, acho que ela pode falar com mais propriedade que eu. Fala, Mônica, que agora é a sua vez. Nós estávamos conversando aqui a respeito dos pensamentos que nós temos, muitas vezes a respeito de nós, pensamentos ruins, né? Dada a situação, contexto da vida, de experiências, de amizade, familiar, a gente, de repente, se vê pensando coisas a respeito de nós que não faz parte da realidade. E esses pensamentos, além deles nos fazerem muito mal, os pensamentos também que as pessoas possam ter a respeito da gente, pensamentos negativos, também nos fazem muito mal. Então, esses pensamentos constantes, às vezes persistentes, de que eu não sou bom o bastante, de que ninguém gosta de mim, de que eu não faço nada direito mesmo, são tantos tipos de pensamentos. Esses pensamentos, eles são cruéis, eles torturam. Eu nunca vou conseguir isso. Por exemplo, no nosso caso, mulheres, eu não sou bonita o bastante, eu não estou magra o bastante. Sempre assim, que é uma coisa, sempre, na verdade, muito tentando se enquadrar num padrão de vida, num padrão de beleza, num padrão de pensamento. E são distorções, né? São pensamentos que estão fora da realidade e que fazem muito mal para a gente pensar a respeito deles. E a palavra de Deus mostra o quê? Os pensamentos, quais são os pensamentos que nós deveríamos ter a respeito de nós, os pensamentos que Deus tem a respeito de nós, e não o que eu tenho a respeito de mim, ou você tem a respeito de mim. Você tem uma passagem bíblica para isso? Tenho, né? Mas ainda não vou falar sobre ela, senão o povo já quebra o clima, a gente tem que colocar um mistério aqui. Mas, vou dar um exemplo para vocês básico, na minha área, educação física. Quantas vezes você chegou lá na academia e olhou aqueles aparelhos lindos, ou não, e falou assim, não vou dar conta de fazer. Ou você começou a querer correr e olhou assim e pensou, será que eu consigo correr? E aí nós entramos num contexto bem interessante. Você não corria quando era criança? Você não brincava de pique-esconde? Pega-pega, rouba-bandeira, bete, e entre outros. Mas aí nós entramos num outro contexto, das gerações futuras, que não tem a mesma coordenação motora que nós tivemos, porque nós fazíamos atividades físicas ali quando éramos crianças, e hoje as crianças de hoje em dia elas já não têm isso por conta de criminalidade, aumento da criminalidade, então elas não têm brincadeiras nas ruas mais, não têm o convívio mais com os coleguinhas, a não ser que seja em clube ou em lugares mais reservados. E também porque entrou bastante a nossa tecnologia aí para essas questões. Então, assim, nós temos o que a Mônica nos citou aqui, a nossa falha de querer achar que a gente não consegue. E eu, como um profissional de educação física, todas as vezes que vem alguma pessoa nesse aspecto para fazer a corrida, eu falo, não vou conseguir.
Nossa, hoje eu estou ruim. E conforme a gente tem um convívio, a gente estuda um pouco, não sou especialista em psicologia, mas nós estudamos um pouco sobre e nós conseguimos entender algumas coisas que faz a gente refletir e pesquisar também. E então aí eu entro num contexto de motivação. Então sou uma pessoa motivacional. Por quê? Porque eu já passei por uma situação. Então, quando eu comecei a correr, eu não tive a mesma dificuldade, mas já tive outros alunos que tiveram a dificuldade e obtiveram resultados grandiosos que hoje agradece tanto a mim quanto qualquer outro profissional, como também já tive discussões dentro de uma corrida com uma aluna, que ela, não vou parar, eu falei, você não vai parar, não vai continuar, não vou, não, você vai. E aí ela terminou brava, eu falei assim para ela, falei assim, você vai lembrar deste momento que daqui a alguns meses você vai conseguir fazer essa quilometragem e você vai me agradecer ainda por eu não ter deixado você desistir. Não sou vidente, não sei sobre essas questões, mas aconteceu isso. Depois ela veio me agradecer, porque ela falou assim, ainda bem que você não deixou eu desistir naquele momento. Porque poderia ser uma desistência que ela poderia desistir de tudo e largar tudo. Então, pensamentos tóxicos, a gente tem que tirar o tóxico e colocar o bom. Porque Deus quer isso da gente. Deus acredita na gente. Então a gente pode pensar assim, nossa, eu não consigo cantar. Só tem canto no nome. Não consigo cantar. Mas Deus foi e falou assim, tudo bem. Você não consegue, mas eu vou te apresentar um professor de música. Tá aqui. Ah, mas eu não vou conseguir cantar de primeira. Tudo bem, o professor de música está aqui para te ensinar passo a passo, para que você consiga fazer a melodia tranquila ali. Não canto bem, não tem problema. Vou te apresentar um coral de 100 vozes, aonde você vai cantar junto com eles. Então, assim... Essa foi uma exemplificação, tá, de música só para a gente entender, porque assim, eu gosto de cantar, mas eu não sei cantar, não tem problema. Vai atrás de um professor de música que você tem capacidade para isso. Então assim, nós temos que colocar na nossa mente, nós temos capacidade porque Deus faz com que nós tenhamos. Se nós colocar por nós mesmos, nós vamos continuar tristes, nós vamos começar a fazer e vamos falhar e nós vamos nos culpar, falar, nossa, ainda bem que eu parei, porque eu achei que eu não ia dar conta, não dei conta mesmo. Fala aí, mano. Na Bíblia nós temos muitos exemplos de homens chamados por Deus que também tinham um conceito errado a respeito de si, né? O próprio Elias que você citou no começo, né? Paulo também tinha um conceito errado a respeito dele, vários e vários. E a gente tem exemplo de um que tinha um conceito que, apesar dele ser tão pequeno, ele tinha um conceito, o conceito que Deus tinha a respeito dele, que era Davi, né? Que diante de uma situação que a gente conhece muito bem, as crianças estudam muito cedo, mas a gente pode trazer o exemplo desses profetas, desses homens chamados por Deus, que... exemplos deles, de que eles passaram por situações, alguns deles, nas quais assim, eles não queriam acreditar que tinha força para fazer aquilo, e Deus vinha lá e colocava a estima deles no lugar correto. Não, você pode, porque a força vem de mim, não vem de você. Né? Isso é muito legal. E sem mais delongas, senão não vai ficar só no domingo, vamos para a nossa segunda-feira, que é com a... comigo. Mônica. Isso. É muito interessante, protegendo a nossa mente. De que forma, quais são os aspectos, as maneiras pelas quais nós podemos proteger a nossa mente? E isso começa como? Isso começa com o que você vê. O que você vê, o que você escuta. Nós estávamos falando também a respeito disso antes de iniciar. A gente tem que tomar muito cuidado. A gente não pode acreditar que qualquer coisa que você está enxergando não vai interferir na sua vida, não vai mudar o seu humor, o seu estado, a sua mente, porque vai. Isso vai acontecer. Então, de que forma? Pergunta assim, de que forma que eu posso proteger a minha mente? Escolha coisas boas para você ler, para você ouvir, para você ver. Dessa forma você vai proteger a sua mente. Porque o mundo vai estar sempre, nós também conversamos a respeito disso, o mundo vai estar sempre te oferecendo coisas de muita baixa qualidade. O pior do humano, da condição humana, é o que tem disponível para você. Escolher o que você realmente, coisas que vão te fazer bem, isso é uma decisão sua.
Escolher, se você fala, nossa, eu estou com pensamentos tão persistentes, ruins, tóxicos, o que você deve fazer? Primeiro, se apegue à palavra de Deus. Saiba o que Deus diz a respeito de você, se apegue a essa verdade e procura se nutrir de coisas boas. Se você está assistindo uma coisa, um tipo de série, de filme que você sabe que não vai fazer bem para você, por mais que aquilo te desperte algum tipo de emoção, tem gente que gosta de filme de terror, não é o meu caso, mas assim, você vai assistir aquilo e depois você vai ficar mal para quê? Não assista. Se pornografia vai fazer você pecar, não assista. Vai assistir outra coisa. Vai ver alguma coisa que você sabe que vai te edificar, que você vai aprender, que você vai crescer. É dessa forma que você protege a sua mente. Que isso, gente. Falou rápido demais. Tá voando essa mulher. Não tem problema. Mas o que entendemos aqui, né, de proteção. E ela falou muito bem aqui, ela descreveu muito sobre essa questão de nós nos protegermos com aquilo que escolhemos. E eu costumo dizer que quando a gente começa a nutrir a nossa mente com coisas boas, nós começamos a ficar mais inteligentes. Eu falo por mim mesmo, né? Porque eu tenho muita questão de leitura ainda, né? Falho nessa questão de leitura. Mas através da lição e do podcast, um testemunho aqui, né? Da lição e do podcast, houve uma mudança significativa. Tanto que algumas pessoas começaram a me perguntar, Jonas, o que aconteceu? Eu falei, só comecei a estudar a lição novamente, porque eu estudava, tinha dado uma pausa aí. E voltei a estudar, e na primeira lição que eu estudei, foi um grande conflito entre o bem e o mal. Não esqueço desse dia, porque foi uma lição assim maravilhosa, que me ajudou para refletir sobre a questão que nós temos um conflito aí. Então nós temos esse conflito na mente também. Então só queria deixar esse exemplo e esse testemunho para vocês que estão aí em casa, sem mais delongas, né? Senão a gente prolonga muito. Nós vamos já para a nossa terça-feira, porque a Carol tá doidinha para falar aqui, a gente não deixa ela falar. E agora ela vai falar muito bem sobre terça-feira, porque tem várias coisas interessantes para a gente aprender. Olha, você está vendendo um peixe, rapaz. Bom, a parte de terça-feira, mas vocês podem me ajudar, tá? Como a terça-feira ela dá vários exemplos ali de distorções cognitivas, várias coisas que acontecem, a gente pode pensar em exemplos, né? E a parte de terça-feira ela vem falando tudo que é verdadeiro. E eu achei interessante um pedacinho que fala aqui, que quando esses pensamentos surgem na nossa mente, a gente precisa primeiro pensar, isso é verdadeiro? Que é o que a gente vê lá no verso de Filipenses 4, verso 8. Eu vou ler, tá? O Jonas quis fazer suspense, mas esse aqui eu vou ler. Não, o meu é outro. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja o que ocupe o vosso pensamento. Você quer falar alguma coisa, Mônica? Peraí, antes, calma aí, antes. Fique até o final com o meu capítulo e o meu verso. Eu vou falar no final. Vocês vão gostar porque é uma mensagem maravilhosa. Então fique aí. Não esqueci não. Esse versículo, ele me ajudou muito na minha caminhada cristã. Assim que eu me converti, pensa, vocês foram meninos que nasceram na igreja, não é? Imagina que eu vim para a igreja com 22 anos, não conhecia absolutamente ninguém. Aliás, já tinha tido algum contato com a minha sogra, né? Antes de saber que um dia ela seria minha sogra. Mas eu não tinha intimidade, não tinha amizade, nem nada. Eu me apoiava aqui na palavra de Deus. E eu vinha com muitos conflitos, porque eu tive de deixar muita coisa para trás quando eu decidi caminhar com Jesus. E esse versículo era um versículo que me ajudava muito. Eu entender aquilo aonde eu tinha que me concentrar. Olha que engraçado, né? Eu já pensava sobre isso. E é o que a gente está estudando aqui agora. Achei que você ia falar mais, mas bonito o testemunho. Então, a gente precisa se deparar a gente precisa questionar, né? Isso que eu estou pensando é verdadeiro? E aí aqui ele traz alguns exemplos de interpretações que são equivocadas, que no caso são as distorções cognitivas, né? Então, ele deu aqui 9 exemplinhos. Ele colocou o primeiro, é o pensamento dicotônico ou polarizado. Que é aquela pessoa que para ela é tudo ou nada.
Ou é isso, ou não quero mais. Não tem, você quer falar, né, Jonas? Lembrei da Charlene. Olha, a Charlene tá, se estiver assistindo. O segundo é a generalização. E quando eu li esse aqui, eu pensei muito numa coisa que eu escuto desde criança, de amigos, de conhecidos, né? Vocês já ouviram aquela frase, homem nenhum presta? Ah, sim. Toda menina já ouviu isso quando era menina, ou criança, ou adolescente. Essa eu não vou comentar. E quando a gente pensa nisso, a gente está generalizando, né? Às vezes a pessoa teve uma experiência ruim ou conviveu ali no meio de pessoas que tiveram experiências ruins e ela traz isso para a vida dela, às vezes sem experimentar. Tem uma frase que tem no livro do Pequeno Príncipe que eu achei que coube bem certinho aqui também, que ele fala: é loucura odiar todas as rosas só porque uma delas te espetou. Então, se uma delas te espetou, óbvio, você vai ter mais cuidado para pegar, mas é loucura você odiar todas elas. O terceiro, minimização ou maximização, que quer ver as coisas com muito menos ou muito mais importância do que elas são, geralmente produzindo uma catástrofe. Esse eu não lembrei de pensar num exemplo, mas... A gente pode pensar num exemplo de catástrofe. As Torres Gêmeas, catástrofe. Pandemia, catástrofe. Rio Grande do Sul. Quanto que isso entrou numa questão de minimização, mas tornou-se uma maximização tão grande. A pandemia nem se fala. O tanto que deu de ibope em relação ao que estava acontecendo com a população. E muita gente maximizando o problema na maior parte do tempo, né? Isso. E em outros momentos diminuindo também o problema. Aconteceu essas duas coisas nessa catástrofe. Então a gente tem essa tendência. A gente, igual eu estava explicando para a Mônica, só para a gente simplificar rapidinho, a questão hoje do jornalismo ou de alguma pesquisa que a gente quer buscar uma catástrofe ou alguma coisa, porque é o que as pessoas querem saber, as pessoas querem ver. Ninguém quer saber de coisa boa. Você vai apresentar que você fez uma doação, às vezes uma pessoa vai curtir. Aí você mostrou que você caiu com as coisas lá na frente, que você ia doar, as pessoas vão assistir, milhões de pessoas vão rir, vão assistir, por quê? Porque aconteceu alguma coisa que engraçado, ou alguma coisa que segurou um pouco mais a pessoa ali naquela tela. A maioria de nós, a nossa tendência é viver no raso, nas coisas que são mais simples. A gente quer ficar muito no que é mais simples. E esses tipos de coisas do cotidiano, que é simples, que é besta, que é banal, não exige esforço, não exige muita concentração. Então, é natural, né, de um cérebro preguiçoso, a pessoa não vai querer se aprofundar mais. Isso que você disse aqui na sua lição de terça-feira é muito interessante. A Bíblia, antes dos psicólogos, né, virem e ensinarem pra gente, quem faz terapia sabe, eu já fiz, então eu posso dizer, uma das técnicas que a terapeuta traz para você é assim: Mônica, quando te vem um pensamento, você se questiona, isso é verdade? A Bíblia já tinha dito há milhares de anos aqui para você se questionar se isso é verdade. Isso é verdade que eu estou pensando a respeito de mim ou a respeito de outra pessoa, de uma situação? Olha que interessante, né? Terça-feira está fluindo bonito aqui, gente. Rotulação. Colocar um rótulo negativo e um julgamento com base em uma única característica ou evento. Então, vou dar um exemplo bobo aqui. O Jonas estava com uma bala na mão, a Mônica pediu e o Jonas não quis dar. E eu vi só essa cena e falei, nossa, o Jonas é egoísta. Às vezes eu nem sei o que aconteceu, às vezes a Mônica já tinha chupado umas 10 balas ali, ele só tinha ganhado uma, né? Mas às vezes com base em um evento, eu já rotulo aquela pessoa que ela é egoísta, que ela não gosta de dividir as coisas, sem realmente conhecer como ela é. Ou também a gente pode fazer isso com base no que outras pessoas conhecem, né? Às vezes eu não gosto do Jonas, falo pra mãe, não conversa com ele não, que não é gente boa não, tá? Isso é o que as pessoas mais fazem, e a Bíblia, inclusive, também condena, né? Se tem uma das coisas que Deus odeia ou abomina, não sei qual das duas, mas eu sei que ele odeia ou abomina, é que se fale mal do outro, né? A leitura mental, que é fazer suposições negativas sobre como as pessoas veem você.
Então, às vezes a gente está passando, uma pessoa olhou meio torto para mim, nossa, aquela pessoa não gosta de mim. A pessoa só olhou diferente, né? E às vezes a pessoa já entra ali pensando Ou às vezes a outras pessoa coisas. está num dia ruim e te olhou de uma forma diferente. Ou a pessoa está simplesmente só concentrada na própria vida dela, não está pensando assim, né, a respeito de quem está no ambiente. Nossa, a pessoa é arrogante, olha, nem cumprimenta, a pessoa está lá no mundo da lua, no universo dela. O sexto seria a atribuição de culpa, que é a pessoa culpar a si mesma, né? Quando ela Esse sou eu. O Jonas se vê assim, ó. Quando ela puxa toda a responsabilidade para ela e ela acha que ela é a única culpada ali pelo que aconteceu. Como também a gente tem o outro lado, né? A pessoa que não assume a sua parte ali de culpa, né? Que às vezes a culpa foi em grupo ali, ela teve uma parcela, mas ela não se vê como responsável por aquilo. Eu sou o que culpa eu mesmo. Quando dá alguma coisa errada, eu falo, eu fiz errado, eu que tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo, e não coloco culpa das pessoas. Ou, eu atribuo em cima de mim. Dependendo da situação, não tem. Dependendo da situação, não tem um culpado. A situação gerou aquela situação e você fala, nossa, eu tive culpa nisso. Às vezes porque você não agiu, você acha que a culpa foi sua e não é sua. O raciocínio emocional, que é raciocinar e tomar decisões com base apenas em suas emoções. A gente também já ouviu conselhos, né? Não toma decisão de cabeça quente. Por quê? Porque é a emoção que vai estar falando ali, não é a razão. A gente precisa ter uma clareza ali para poder fazer, não acabar insultando alguém ou se arrependendo de alguma coisa que a gente fizer naquele momento. E você pode, e nós podemos fazer um teste. Eu já fiz esse teste. Quando você está de cabeça quente, saia do local ou vai fazer alguma outra coisa. E depois que você esfriou a cabeça, eu garanto para você que você não ia fazer nada que você pensou. Isso é real, gente. E também tem o outro lado, ou quando você estiver muito feliz, muito emotivo, ou muito cansado. Está muito cansado e tem uma decisão importante para tomar. Não tome. Sexta-feira é o pior dia para tomar uma decisão importante na sua vida. Espera o sábado, descansa no Senhor e depois você volta na semana, no domingo com a cabeça fria e continua. Vocês estão falando aí, é como ir no mercado com fome, né? Você acaba comprando tudo que Exatamente. não deveria. E isso vale também para... Compra um monte de coisa, não come nada. E arrepende de ter gastado dinheiro. E o filtro emocional negativo, que consiste em ver apenas aspectos negativos e ignorar os positivos. Então, a gente vai fazer uma viagem em grupo. Para onde que a gente vai? Sei lá, Foz do Iguaçu. Isso, vamos para qualquer lugar bonito aí. Eu começo a falar. E aí, fura o pneu e fica todo mundo na estrada. Como que você pode... Vamos enxergar a situação de um jeito negativo? Vamos lá. Nossa, vai atrasar a nossa viagem, a gente vai ficar com fome, vai chegar a hora do almoço, e agora o que a gente vai fazer? Vai acabar a água desse ônibus. Vamos enxergar pelo lado positivo, gente, enquanto vem o socorro? Vamos adorar? Vamos louvar? Vamos conversar? Vamos observar a natureza? Vamos olhar a mata? Vamos olhar os pássaros? Tem os dois lados, né? Isso mesmo. E afirmações do tipo, deveria e tem o quê? Esse aqui é quando a pessoa ela impõe regras fixas, né, sobre como ela deveria agir ou como o mundo deveria agir. Então, isso aqui não pode ser assim, isso aqui tem que ser assim. E o problema disso é que, muitas vezes, quando tem que ser fixo assim, a gente sempre vai se frustrar, porque nunca vai ser exatamente como a gente quer, né? É um sentimento de controle, né? Você querer ter controle sobre o que você acha que deve fazer, que tem que fazer, ou como você acha que o mundo tem que funcionar. Gente, acorda, não tem nada no nosso controle. É Deus que determina tudo, o que vai e o que não vai acontecer. E Ele nos diz o que a gente deve ou não fazer. A partir do momento também que a gente se conecta com Deus, escuta o Espírito Santo, Ele também vai nos orientar e você vai se desfazendo. A melhor coisa é assim, buscar em oração, ter comunhão com o Espírito Santo de Deus para você, se você tem esse mal do controle, querer ter controle sobre a sua vida, sobre o que acontece ao seu redor, sobre a vida da sua família, do seu pai, da sua mãe, descansa, meu irmão, descansa. Você não tem controle sobre a vida dessas pessoas e muito pouco sobre a sua vida. E aí, para fechar aqui a terça-feira, eu peguei essa parte grifadinha da lição mesmo, que fala assim: Deus criou nosso cérebro com neuroplasticidade, ou seja, ele é maleável, ele pode ser remodelado o tempo todo. Então, se
em alguns momentos da nossa vida, ou se por muito tempo a gente tem esse hábito de ter esses tipos de pensamentos, a gente tem uma esperança, né, que o nosso cérebro ele pode ser recondicionado a outras situações. Claro que isso exige um esforço, né, maior. E outra dica que a lição dá aqui para a gente, que realmente é muito importante, é buscar a vida espiritual. Mas aí ela coloca a diferença de buscar a vida espiritual como uma obrigação e como um desejo. Porque quando a gente faz uma coisa porque a gente quer, porque a gente deseja, é totalmente diferente. Com certeza, o nosso cérebro é assim. Aquilo que nos agrada, a gente vai aprender melhor, vai aprender mais e vai ter mais vontade de fazer a respeito daquilo. Aquilo que o nosso cérebro sabe que a gente não gosta, que a gente está passando a informação de que a gente não gosta de fazer, quanto mais ele puder criar forma para evitar que você faça aquilo, vão surgir coisas, mecanismos, ligações para você fugir daquilo. Fugir da Bíblia, fugir da lição, fugir de tudo que vai te edificar. Muito bem, falamos grandes coisas aqui. Terça-feira foi maravilhosa com esses 9 tópicos aí. E se você se identificou com algum desses, como eu me identifiquei, nós estamos participando daquela tirinha. Nós precisamos participar da palestra que temos uma vida desequilibrada e ela é importante para Deus, porque todos nós citamos problemas nossos cotidianos aqui, vivências que nós mesmos já passamos por isso. A gente criticar alguém, ou a gente analisar alguém, nós já passamos por isso também. Eu já fiz essas questões. Então a Bíblia vem nos orientando, para que a gente possa entender um pouco mais sobre isso. E aí nós entramos numa questão que eu achei interessante sobre quarta-feira, que é assim, os especialistas da atualidade, eles estão colocando a questão da nossa realidade e a simulação da nossa realidade. Nós temos isso no nosso cotidiano hoje. Vou dar o exemplo. Tem jogo que você praticamente interage dentro do jogo. Você tem amigos no jogo e você tem considerados inimigos no jogo. E você está vivendo uma realidade virtual. E quantas horas a gente já está nessa realidade virtual? E às vezes nós trazemos a realidade virtual para a nossa realidade que nós temos hoje. Outro ponto que nós temos também, em questão da realidade, é a gente seguir pessoas que só postam coisas boas. Só coisas maravilhosas, só praia, eu ia viagem. Falar sobre isso. Parece que todo mundo está de férias em Nova York, nos Estados Unidos, na Europa. Parece que todo mundo tem a casa mais linda, né, dos sonhos, a roupa, a maquiagem, o cabelo, tudo, o marido, os filhos perfeitos. E, nossa, o que eu estou fazendo aqui do outro lado, que eu não vivo essa realidade? Nossa, a rede, não sei se pode falar, eu acho que não pode falar o nome de outras redes sociais, né? Mas elas têm sido muito prejudiciais à nossa saúde emocional, não fala mais mental, né? Mas nossa saúde mental, criando na gente uma falsa ideia de que aquela é a realidade a ser vivida por nós e não a nossa. Então ele pensa assim, poxa, eu sou um professor de corrida aqui na cidade tal. Nossa, mas por que eu não sou um professor de corrida lá em Nova York, que treino, sei lá, o atleta tal, XYZ, não sei se pode falar nomes, então não vou falar, que eu não sei como funcionam essas regras, mas assim, cria uma distorção muito grande. A pessoa como que a pessoa vai se sentir? Como que você vai se sentir? Vendo ali, a primeira vez, muito recentemente, eu entrei no Instagram. E quando eu vi pela primeira vez, eu falei, gente, isso aqui é um shopping a céu aberto, isso aqui é um lugar de propaganda, tudo isso aqui é produção para propaganda de vidas, propaganda de pessoas, propaganda de marcas, propaganda de cursos, de tudo. Aquilo ali é um assédio tão grande, se você não tomar cuidado, você surta. Sim. Então nós temos ali a questão do algoritmo. Você já pensou numa coisa e apareceu no seu celular? Que ele está te ouvindo, que você está procurando aquela coisa. Então assim, nós temos a realidade virtual e nós temos a nossa realidade. Então a nossa realidade, ela sempre será uma batalha. Nós teremos momentos de lazer, teremos coisas bonitas, nós poderemos viajar para lugares bonitos, nós podemos tirar nossas férias e estar ali compartilhando coisas boas para as pessoas, com certeza. Mas isso não é só isso que acontece na nossa vida.
Nós temos problemas e aflições, nós temos os nossos cotidianos que às vezes você vai trabalhar, dá tudo errado, fura pneu, estraga o carro, você não consegue chegar, ou acontece algum outro problema. Então nós temos que entender que a nossa realidade ela está envolvida tanto em coisas boas como as coisas ruins também, como mensagens que a gente pode receber, ou às vezes nós estamos no nosso trabalho e às vezes alguém nos magoa, às vezes alguém nos ofende no nosso trabalho, ou às vezes algum aluno, ou às vezes alguma pessoa ela não está passando por um momento bom e ela vai e joga em cima de você. E então isso é a nossa realidade. E se nós não tivermos com Deus dentro do contexto de trabalho que Ele vai nos moldando para nós termos uma saúde mental e espiritual, basicamente nós entramos em um contexto de tristeza, porque a gente fala, nossa, aquela pessoa me magoou tanto, e às vezes a gente não entende o porquê que aquela pessoa fez aquela situação. Então nós temos que estar sempre pensando, nossa realidade ela é dura, mas nós sabemos que quando nós estamos com Deus, ela vai continuar dura, mas nós temos um versículo que eu gosto muito, que é Salmos 23, você pode ler ali, acho que é do 1 ao 6, se eu não estiver enganado. Mas o do 23:1 já mata, que é o Senhor meu pastor e nada me faltará. Se Ele é o nosso pastor e nada vai me faltar, então, se tenho tribulações, eu tenho que descansar nele. Eu tenho que descansar nele. Então isso vai fazer com que o quê? Minha realidade vai ser maravilhosa, não vai acontecer mais nada com o Jonas, não vou ter doença, não vou ter nada, não vou cair, machucar. Não, você vai continuar. Só que entra naquilo que eu e a Mônica comentamos no off. Nós temos esperança. E a esperança de que Jesus vai voltar e vai nos buscar. Isso faz com que a gente tenha garra. E a gente faz com que a gente se levante. Então, a nossa rede semântica vai entrar na palavra que nós falamos um pouco sobre realidade. Quando vocês ouvem realidade, o que vocês entendem? Ou uma frase, fica à vontade. Eu coloquei uma palavra mesmo, eu pus verdade. Que a realidade é o que está acontecendo ali de verdade, né? A realidade é que Cristo veio a essa terra, viveu aqui por nós e morreu e ressuscitou, está no céu e vai voltar. Essa é a realidade. É a realidade que nós temos que ter na nossa mente, assim, da hora que a gente acorda até o momento que nós vamos dormir, gente. Essa é a única realidade que eu tenho certeza absoluta. Eu tenho muitas dúvidas a respeito de mim, a respeito da minha família, a respeito das pessoas com as quais eu convivo. Mas essa realidade eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Muito bem. E nós entramos na realidade, nós temos tudo que é real, né? Aí nós entendemos realmente o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com nós. Então a realidade, eu acho que é um choque, a gente tem aquela frase, um choque de realidade, você precisa de um choque de realidade. Mas nós temos esse choque de realidade, mas nós temos uma mensagem maravilhosa. E quinta-feira vai citar um pouco sobre ela, e as meninas agora, que vão falar agora até 11 horas... Amém. Glória a Deus. Vai falar por 7 horas, 8 Vocês horas. Então fique aí. Fique aí. Essa quinta-feira eu acho esse dia maravilhoso. Aquele que me fortalece. A gente falou sobre várias questões relacionadas ao nosso pensamento, à nossa mente. E às vezes a gente pode falar assim, nossa, então qual que é a medida certa dos meus pensamentos, né? Para eu tomar uma decisão, para eu agir. Ou quando eu estou enfrentando ali às vezes nós somos colocados, as pessoas nos colocam em situações constrangedoras ou nos colocam contra a parede em várias situações. E aí nós temos um amigo consolador. Ele nos dá a modulação correta dos nossos pensamentos, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. Se você anda, se você pede, se você clama pelo Espírito Santo de Deus, é aquela vozinha que vai falar para você, não, Mônica, não é assim, Carol, olha, pode ser assim, pode ser diferente, pense assim. Você pode ver que o Espírito Santo, quando nós temos comunhão com o Espírito Santo de Deus,
nossa, ele vai sempre acalmar a nossa mente. Em meio às tribulações, você está passando por uma situação difícil, a primeira coisa que a gente deve fazer, é claro, é orar. E se você ora e clama a Deus por entendimento nas situações que você vivencia, da sua mente, do seu dia a dia, você vai ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus é aquela voz inconfundível, maravilhosa, que vai acalmar a sua mente e vai te fortalecer. É a voz de Deus, é a voz do Espírito Santo que nos fortalece. Não tem. Vai falar não, Carol, sobre quinta-feira? Que isso, Carol. Quer falar alguma coisa, Carol, sobre quinta? Por pura pressão. Na parte de quinta-feira, ele deu o exemplo ali de Cristo também, né? Quando ele foi tentado ali, né? Que a gente tem de exemplo para nós, né? Que a gente vai passar por provações e por momentos de dificuldade, né? E ali, quando ele foi confrontado, ele usou a mesma ferramenta que hoje a gente tem a nosso dispor, né? Que foi a palavra de Deus. Então, eu acho que é isso de quinta-feira, né? A gente tem como afastar essas coisas negativas da nossa mente e a gente tem essa ferramenta acessível a nós, a oração e a palavra de Cristo. Muito bem. E eu não poderia deixar de falar aqui para vocês, não é ainda o livro, nem o capítulo, nem um verso que eu vou ler para vocês, que é na sexta-feira que eu estarei lendo, mas eu me recordei de Filipenses, que nós estamos falando, 4, de 6 a 13, que 13 tem essa mensagem de fortalecer. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem você está buscando para te fortalecer? Se você está buscando a pessoa certa, que é Jesus Cristo, você está no caminho certo, porque Ele vai te fortalecer. Ele vai te conseguir, assim, fazer maravilhas na sua vida. E você pode falar como? Experimente. Nem tudo a gente consegue descrever as maravilhas que Deus já fez por cada um de nós aqui. Nós conseguimos testemunhar algumas coisas muito simples, mas nós temos milagres maravilhosos. Primeiro, você acordou, já é um. Então, se você passou por uma questão no seu trabalho, que às vezes você estava para acontecer um acidente, alguém veio para você, não vai ali não, vem aqui, e aconteceu uma situação e você foi salvo. É Deus cuidando de você também. Então, assim, tudo posso naquele que me fortalece. Lembre desse texto que está em Filipenses 4, 13. Ô Jonas, não sei se cabe, se tem um espaço para falar ainda a respeito disso. Na tradução dessa Bíblia que eu estou aqui, ela traz de um jeito muito bonito esse versículo, e muito interessante, porque às vezes o jovem, nós que somos jovens, pensa assim, nossa, mas a régua de Deus, a medida de Deus, os pedidos de Deus para nós é muito acima daquilo que eu posso conseguir fazer. O que Deus me pede para observar os pensamentos, as atitudes, as escolhas que vão me levar a ter uma mente sã, nossa, mas é muito difícil. Aí nesse mesmo versículo que você citou, o 13, nessa tradução é muito bonito o que ele diz aqui, olha que legal. Eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a força que Jesus me dá. Olha que lindo. Muito bonita essa tradução. Fala a tradução aí pra galera, que às vezes eles vão procurar. Fala aí a Viva. Fala aí a tradução para nós. Nova Bíblia Viva. Eu uso para ler com as crianças, para ter um entendimento mais fácil, mais simples. E jovens, eu vou dar um conselho aqui. Se você a vida toda tentou ler uma versão tradicional da Bíblia e não conseguiu, tente ler outras. Não fique presa a um preconceito. Não, mas a tradução pode não ser perfeita. Meu filho, leia a Bíblia, não importa a tradução. Vai naquela que é mais fácil para você. O importante é que você leia. Depois você vai avançando. Vai para uma NVI, vai para uma corrigida e chega na Almeida. Mas meu pai e minha mãe só lia Almeida. Se eu não conseguir ler Almeida, eu não vou ler nenhuma. Não, meu filho, leia qualquer uma, mas leia, por favor. É isso aí, galera. Entenderam aí o recado e nós entendemos que com a força, e ela deixou muito claro, com a força de Cristo nós podemos as coisas. Podemos mover montanhas, se Deus permitir. Então assim, nós chegamos na nossa sexta-feira, nós falamos bem, voado aqui para não tomar muito tempo também, que nós estamos quase estourando o nosso tempo aqui. E nós temos aqui
uma questão que eu quero que todos vocês comentem aí sobre sexta-feira, alguma coisa que vocês entenderam sobre toda a lição de sexta, se vocês quiserem deixar um contexto, se vocês quiserem deixar uma mensagem, vocês podem falar, que depois eu irei falar e eu irei citar para vocês capítulo e versículo e o livro que eu deixei por último e vocês vão gostar muito. Eu acho que a conclusão que eu colocaria é: não menospreze aquilo que você pensa, aquilo que você vê, aquilo que você sente. Não menospreze isso, mas tome cuidado com o que você pensa, com o que você vê, com o que você sente e com o que você coloca dentro da sua mente, nos seus olhos, seus ouvidos. Porque Deus fala, né? A palavra de Deus diz: guarde o teu coração, porque dele provém as fontes da vida. Guarde a sua mente. Guarde os seus pensamentos. Aí, dando seguimento aí nos bons pensamentos que a Mônica falou, acho importante a gente pensar também na questão de hábito, né? De que a gente pode criar o hábito, né? Se a gente ainda não tem essa prática ainda, né? A gente consegue, né? No começo pode ser difícil, mas é possível a gente conseguir ter uma mente mais saudável. As meninas foram breves, mas vamos lá, agora sim. Agora sim. Essas aqui respeitam na linha mesmo. Mas vamos lá, vocês vão abrir a Bíblia de vocês em Jeremias 29, no capítulo 11. Vou dar um tempinho aí para você procurar, para não ter desculpa. Se você tiver no celular, vai achar mais rápido. E você pode grifar para que você fique gravado aí na sua mente. Também pode grifar também em Filipenses 4:13, para ficar aí para você também. Se sentiu vontade também de ler Salmos 23, de 1 em diante, acho que até 6 ali, tem uma mensagem maravilhosa para você também. Vou ler aqui para vocês, ó. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. E aí vocês podem perguntar, mas Jonas, como? Vou citar para vocês. Jesus foi crucificado. A Bíblia nos diz lá nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. João descreveu um pouco mais profundo sobre a vida de Cristo ali. E nós passamos por algumas situações. Nós temos 2 pontos. Primeiro, Pedro, ali naquele momento, ele se tornou o quê? O valente. Sou o valente de Cristo aqui, cortei a orelha do soldado. Jesus foi lá, reconstituiu a orelha, falou, não é assim que funciona. E aí ele entrou dentro ali onde estava tendo o julgamento de Cristo ali. E na primeira oportunidade que ele sentou, onde tinha um volume maior de pessoas que não estava na mesma crença que ele fez o quê? Ele negou. Negou Jesus ali 3 vezes. E aí entramos num contexto maravilhoso. Ele olhou para Cristo, tete a tete, e Cristo olhou com amor. Então ali exemplifica muito bem esse contexto aqui. Porque às vezes não, a maioria das vezes nós iremos falhar. Quantas vezes nós já erramos com Cristo? Quantas vezes nós já causamos problemas para Cristo? Só que Ele continua nos amando. Impressionante, né? A gente faz alguma falha com alguma pessoa, a pessoa vira a cara para a gente, e às vezes a gente demora muitos anos para poder conversar com essa pessoa novamente. Mas nós temos uma capacidade de que Deus, Ele jamais vai virar as costas para você, a não ser que você queira. Então nós temos que pensar o quê? Ele carregou o nosso maior fardo, que é o nosso pecado. Ele carregou uma cruz pesada, ele sofreu pregos nas mãos e nos pés, coroa de espinhos, foi bofeteado, e você acha que está passando por dificuldade? Que dificuldade nós estamos passando? Cristo passou mais. E ainda a gente exemplificou, mas Cristo tinha uma proteção ali de Deus. Claro, ele tinha comunhão com o Pai. Só que mesmo essa comunhão, ele pediu o quê? Que se fosse possível, afastasse o cálice dele, que era tão grande,
mas mesmo assim ele falou que seja feita a sua vontade. E aí nós temos a descrição da lição anterior, que é a lição 3, e você não assistiu, pode estar assistindo na lição, procura na playlist aí, sobre Paulo. Você já imaginou você estar preso e você está escrevendo a Bíblia preso e feliz porque você está falando sobre Cristo. Outra situação, e essa eu acho que é uma situação que, se você acha que você está passando por algum problema, com algum desequilíbrio, estuda Jó. Lê o livro de Jó inteirinho, que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Porque Jó teve perdas muito grandes. Um homem rico se tornou pobre, tinha família, depois não tinha. Tudo porque Satanás queria destruir. Então, assim, você tem que pensar o seguinte: quanto mais você quer aproximar de Cristo, mais o inimigo quer te destruir. Então ele vai fazer com que você perca amigos, porque ele quer que você se sinta sozinho. Só que eu tenho uma notícia boa para você, que está nos assistindo aqui. Deus é seu melhor amigo. E você vai conhecer outros amigos. Deus vai colocar pessoas maravilhosas na sua vida. Então, assim, quer mudar os seus pensamentos? Quer compartilhar coisas boas? Comece hoje. Se alguém precisa de você, precisar de algum auxílio, se a pessoa precisar de um abraço, abraça essa pessoa. Ela precisa. Aquele momento, ou se alguém, em seu pensamento, você tiver na sua cabeça, eu preciso abraçar uma pessoa, abraça essa pessoa. Você pode salvar a vida dessa pessoa com um abraço. E você pode salvar a vida de uma pessoa só dizendo palavras simples. Deus ama você. Então, queria deixar essa mensagem para vocês aqui. E posso dizer para vocês que, se fosse só o Jonas falando, essas palavras não sairiam. Então, costumo dizer que é igual a Mônica nos citou aqui, o Espírito Santo, ele nos conduz, ele nos capacita. Então, todos os contextos, capítulos, versículos que eu lembrei, foi porque o Espírito Santo conduziu este momento. Então, assim, sou falho como vocês, sou desequilibrado como vocês, preciso de Deus e eu estou correndo atrás disso, porque eu sei que Ele breve virá. E quando Ele vier, e quando Ele for, e quando Ele voltar, na verdade, eu espero estar junto com Ele, porque vai ser melhor do que era no Jardim do Éden. E aí eu vou ter uma capacidade, assim, eu acho que indescritível, que é você conhecer alguém que vai continuar com as marcas de ter sido crucificado e você saber que essa pessoa morreu por você. Aí eu não sei, né, se eu vou chorar mais ou se eu vou querer abraçar mais. Então, assim, eu acho que o primeiro momento, não sei, né, como é que vai ser. Nós não teremos dor nem lágrimas, mas acredito que o sentimento, acho que Cristo não vai tirar isso da gente, porque se Ele deixou nós termos o nosso livre-arbítrio, o nosso sentimento até hoje, acredito que isso vai acontecer, vai continuar. Então, assim, você quer saber como que é um amor? A Mônica sabe falar muito bem, porque ela tem os meninos dela. É um pedaço, só um pedaço do amor que ela demonstra para os filhos dela ali, é só um pedaço. Porque quem é o Criador do amor é Deus. Então, que essa mensagem fique na cabeça de vocês. Nós temos um Criador que cuida de você a todo momento. Procure Ele, busque Ele. Se você precisa de ajuda com profissionais, vá. Não sinta vergonha de procurar um profissional. Procure um profissional, ele vai te auxiliar, um psicólogo, um psiquiatra, um terapêutico. Procure, ele vai saber te instruir. Também utilize eles, mas utilize Deus, porque com Deus as chances são grandes de você sair do que você está passando. E para a gente finalizar, que eu já falei bastante, né? Nós pedimos para que a Mônica ore pela gente e para vocês que estão em casa também. Vamos orar. Querido Deus, somos muito gratos ao Senhor por esse momento que nós estivemos juntos aqui e compartilhamos a sua palavra, aprendemos tanto, Senhor. Obrigada porque o Espírito Santo nos instruiu. Queremos te pedir, Pai, que esteja conosco em toda decisão, em todo pensamento.
por favor, nos oriente, nos ajude, nos faça compreender que o seu amor é infinito, que o Senhor é um Deus de perdão e misericórdia. Nós te amamos, te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Se você ficou conosco até agora, já deixa seu like, compartilhe com os seus amigos. Põe uma meta aí de compartilhar pelo menos para 3, 4 pessoas, que essas 3, 4 pessoas compartilhem com as outras pessoas. E se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva, ative o sininho de notificações, que toda sexta-feira às 19 horas nós estamos postando a nossa lição ali e você vai estar aprendendo grandes coisas. Nós aprendemos a cada dia que nós estudamos a lição, nós estamos aprendendo e você tem a oportunidade de aprender. Somos pessoas falhas, mas estamos aqui dispostos a ajudar você também. E lembrando para que você esteja aqui na nossa próxima lição, a nossa lição 5, Destruindo Fortaleza. Se você quer entender mais sobre isso, venha conosco assistir a nossa próxima lição. Tchau, tchau.